Você, professor de escola bíblica dominical, da famosa EBD, está começando o quarto trimestre de 2021 das lições bíblicas adulto da CPAD e que você se encontra com um grande dilema: quais livros, quais obras utilizar como referências para a montagem das lições bíblicas, para os subsídios, para o melhor para os seus alunos. Bem, se você quer se aprofundar nas questões que envolvem o apóstolo Paulo, lições da vida e o ministério do apóstolo gentios para a Igreja de Cristo e entender quais são os livros essenciais, irei apresentar para você hoje, fazer uma curadoria de 10 livros essenciais que você deve considerar fortemente para a sua aula de lição bíblica da CPAD. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo ao Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha, faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Convido você para que possa aproveitar hoje um conteúdo aí excepcional. Vou aí facilitar muito o trabalho que você em tese teria para montar aí sua biblioteca e entender quais são as obras referenciais. Antecipo para você que esse vídeo aqui não é um vídeo de review das obras, muito menos também vai ser apenas um pura e simplesmente apresentação de títulos de livros e dizer quem é o autor. Não, a gente não vai ficar restrito nem a esse aspecto muito profundo e nem também superficial. Irei apresentar aqui algumas características das obras que eu entendo que vão ser úteis, inclusive vou fazer referência, linkar para as lições bíblicas específicas. Vai ter um material Word que é muito maior o comentário, as observações, que não vai caber aqui na descrição do vídeo do YouTube. Eu vou deixar esse documento em PDF lá no grupo, no canal do Telegram. O link vai constar no vídeo, na descrição deste vídeo. Portanto, recomendo que você acompanhe, obviamente, esse vídeo e também tem esse material suplementar digitado, pronto para você, para que você possa fazer a sua melhor escolha dessas obras. Se puder adquirir todas é o ideal, mas se não, pelo menos saber em que caminho você vai direcionar aí suas obras, suas compras ou eventualmente um empréstimo com alguém, tá certo? Então, vamos para nosso conteúdo aqui já de antemão. A nossa lição bíblica, ele trata aqui sobre o apóstolo Paulo e especificamente sobre a vida e o ministério do mesmo. Ou seja, não é uma lição bíblica que trata sobre a teologia do apóstolo Paulo, ou sobre a teologia das cartas paulinas ou o Novo Testamento. Não. É uma lição bíblica que envolve muito mais elementos de ideias biográficas do autor, ou seja, entender um pouco da vida e do ministério do apóstolo Paulo. O que eu apresentei aqui é a própria lição bíblica. Obviamente, vamos ter uma série de materiais que vou indicar aqui para você e vou explicando cada um deles. Vou começar aqui por um título que vai trazer uma abordagem mais introdutória e eu acho muito interessante a linguagem empregada pelo autor e também porque ele fala nas primeiras lições, que lição 1, 2 e 3, conteúdos que eu acho que vão ser bastante úteis. Esta obra aqui, Paulo, o maior líder do cristianismo, certo? Este aqui vai ser um bom material. Vou fazer aqui menção a apenas um dos trechos que vai explicando um pouco de quem é Paulo na visão do Hernandes Dias Lopes. Apesar de ser um escritor, um pastor que não é pentecostal, entendo eu que podemos sim beber dessa fonte e aproveitarmos sim elementos muito importantes sobre a vida do apóstolo Paulo. Olha o que diz aqui ele. Logo no prefácio da obra. O apóstolo Paulo foi certamente o maior evangelista, o maior teólogo, o maior missionário e o maior plantador de igrejas de toda a história do cristianismo. Plantou igrejas nas províncias da Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. Nenhum homem exerceu tanta influência sobre a nossa civilização. Nenhum escritor foi tão conhecido e teve suas obras tão divulgadas e comentadas quanto ele. Embora tenha vivido sob fortes pressões internas e externas, não deixou jamais sua alma ficar amargurada. Paulo foi o maior bandeirante do cristianismo, seu expoente mais ilustre, seu arauto mais eloquente, seu embaixador mais compíscuo. Pregou com zelo aos gentios e aos judeus, nas escolas, cortes, palácios, sinagogas, praças e prisão. Com a mesma motivação, pregou quando tinha fartura e também quando passava por privações. Ele enriqueceu muitos sem nada possuir.
embora tenha experimentado fome e frio, suportando cadeias e tribulações, passando os últimos dias numa masmorra e enfrentando um martírio por ordem de um imperador insano, sua vida inspira milhões de pessoas em todo o mundo. Olha que interessante, né? Entender que Paulo ele passou por grandes desafios, grandes dificuldades e mesmo assim ele não negligenciou, ele não deu para trás, como alguns falam essa expressão, né? Quanto à sua missão, à sua obra de ser um apóstolo, um enviado de Deus para a proclamação da verdade e para fazer a diferença neste mundo. Aqui vou ler apenas o último parágrafo agora para encerrar a citação aqui, a referência dessa obra. Sua conversão extraordinária foi um divisor de águas, não só em sua vida, que a gente tem muito essa indicação, né? De analisar o apóstolo Paulo, essa mudança na perspectiva apenas da vida de Paulo. Não, olha o que o Hernandes Dias Lopes coloca. Mas também na história da humanidade. É bem verdade. O apóstolo Paulo foi um escolhido por Deus para fazer essa obra. Antes dessa insólita experiência, foi o maior perseguidor do cristianismo. Depois dela, tornou-se o maior arauto. Sua vida foi vivida sempre com grande ardor e paixão. Antes de sua conversão, seu zelo sem entendimento o levou a perseguir implacavelmente os cristãos. Depois de sua conversão, seu zelo pela glória de Deus o fez gastar-se sem reservas pelos cristãos. Olha só que bela introdução de quem é o apóstolo Paulo na perspectiva aqui do pastor Hernandes Dias Lopes, o escritor e pastor Hernandes Dias Lopes. Então, essa obra aqui é uma obra introdutória, ou seja, na verdade isso aqui é quase que uma espécie de uma pregação que foi compilada em livro, né? Ou essa compilação, na verdade, depois virou uma pregação da parte dele. Mas é uma obra que eu acho bem interessante para as primeiras lições bíblicas, a 1, a 2 e a 3. Posteriormente, vamos ter aqui um outro livro já do pastor Ciro Sanches Iborde. Esse livro aqui, ele vai tratar de Paulo, né? Procuram-se pregadores como Paulo. E essa perspectiva eu acho muito interessante, porque dos vieses ou uma das características do apóstolo Paulo era exatamente o amor, a dedicação dele na pregação do evangelho, na pregação da palavra de Deus. E o pastor Ciro Sanches Iborde, ele coloca muito bem isso nesse livro que é publicado pela CPAD. Vou fazer aqui menção apenas a dois trechos da obra, uma delas na página 16, uma outra vai ser lá no final, e você vai entender o porquê que eu faço referência a esta obra e as contribuições, os insights que ela pode nos trazer. Paulo era homem judeu, cidadão de Tarso, Atos capítulo 21, versículo 39. E também cidadão romano de nascimento, Atos capítulo 22, do versículo 25 ao 28. Benefício que herdara de seu pai, o qual deve ter recebido sua cidadania por ter prestado algum serviço relevante ao governo romano. Essa é uma das linhas de pensamento, certo? Vão ter outras. Não quero apenas dizer que essa é a de fato, mas aqui é um dos pontos a de fato considerar. Alguns dos privilégios contidos nesta cidadania eram a garantia do julgamento perante César, se exigido, que inclusive ele fez em Atos capítulo 25, versículo 11, nos casos de acusação, né? Item 2. Imunidade legal dos açoites antes da condenação. Ao contrário do que aconteceu com quem? Com o próprio Senhor Jesus, conforme Mateus 27, do versículo 24 ao 26. E, por último, aqui eu coloco também, ele coloca, na verdade, imunidade em relação à crucificação, a pior forma de pena de morte. Já na parte, vamos dizer, conclusiva deste livro, na página número 179, tem um trecho que eu acho muito interessante, fazendo menção a uma perspectiva apresentada, uma informação lá em Atos, capítulo 21, versículo 28, em que Paulo ele é acusado de estar falando mal, né, fazendo falsas acusações ao templo, né? E isso era uma coisa muito mal vista, obviamente, dentro daquele contexto em que a população estava inserida, os judeus, tá certo? Olha o que diz aqui o pastor Ciro Sanches Iborde. Acusações falsas ligadas ao templo foram usadas contra outros servos de Deus nos tempos neotestamentários. Primeiro, os judeus acusaram o Senhor Jesus de ter dito que derrubaria o templo e o reconstruiria em 3 dias, conforme o texto de Mateus capítulo 26 e também no capítulo 27. Ele se referia a seu próprio corpo também, né, no caso específico, o próprio que estava falando.
Pouco tempo depois, acusaram Estevão de ter falado contra este santo lugar, em Atos capítulo 6, versículo 13. Uma alusão ao templo, na verdade, é o que estava sendo feita. O curioso de tudo isso é que Paulo, outrora perseguidor dos cristãos e pertencente ao grupo dos judeus que o apedrejaram, Estevão experimentou desse mesmo tipo de ódio e quase foi linchado até a morte. Olha que interessante, né? Ou, na verdade, triste. O apóstolo Paulo, ele contribuiu na perseguição do próprio Estevão. Pessoas que foram acusadas de estarem profanando, falando mal do templo. Usaram da mesma estratégia, do mesmo artifício para poder condenar Paulo, para poder criar problemas para ele, também da mesma artimanha, da mesma armadilha. E aí o pastor Ciro Sanches de Bordi, muito bem colocando esse contexto, ele apresenta que o que o apóstolo Paulo empregou, ele também, infelizmente, sofreu. Então, esse livro aqui, como o outro que eu vou citar, que tem no formato aqui de e-book no Kindle, eles são obras que têm um caráter voltado para a perspectiva do Paulo pregador. Contudo, isso de nenhuma forma isola as características da biografia do apóstolo Paulo. Então, algumas delas vão estar presentes. Entendo eu que esta obra beneficie muito as lições 5, 6 e 11, certo? Em específico, 5, 6 e 11, acredito que vai ser uma boa fonte para referências. A próxima obra é, obviamente, do próprio pastor Ciro Sanches de Bordi, como já antecipei, mas esta obra ela está aqui no formato de Kindle, no e-book, e, infelizmente, não vai ser possível apresentar aqui o livro físico, mas vou fazer a menção aqui dele no formato digital para você aqui. Acho que vai dar para enxergar pela imagem. Tá vendo? Deu o zoom aqui, né? Enquadrou. Paulo, o príncipe dos pregadores. E aqui eu vou já direcionar, digamos, para o item que eu marquei, que eu acho muito interessante aqui nas notas. E aqui também é uma ferramenta bem interessante, porque esse tipo de material você consegue aqui fazer suas anotações, suas observações, tudo no aparelho, né? Olha o que diz o seguinte, no trecho que dentro da página do Kindle não tem alusão ou faz referência à página impressa, então fica até complicado dizer em que posição de fato é. Mas diz o seguinte, um certo trecho do livro. O príncipe dos pregadores itinerantes diz em sua carta que a palavra de Deus não está presa ou algemada. Essa emblemática afirmação, quando ele, sob perseguição de Nero, é muito bom colocar isso, estava sem nenhuma liberdade, diferentemente dos primeiros anos em Roma, conforme Atos capítulo 28, versículo 30 e 31. Prova que sua pregação em si tornou-se maior que sua própria pessoa. Isso é que é interessante. Por isso que lá também, fazendo menção à colocação do pastor Hernandes Dias Lopes, que a obra de Paulo, a transformação da vida de Paulo foi importante para Paulo, lógico, mas foi muito importante para a humanidade. A vida do apóstolo Paulo, ela foi muito importante, foi, mas a obra feita por ele, o histórico, o legado do mesmo, excede muito a própria pessoa. Diz aqui também, continuando aqui o pastor Ciro de Bordi. Em outras palavras, Cristo cresceu e Paulo diminuiu, conforme João capítulo 3, versículo 30. Esse deveria ser o objetivo de todos os pregadores do Evangelho. Aí ele continua aqui ainda. Entretanto, vivemos numa época muito difícil. Pregadores querem ser cada vez mais o centro das atenções e receber toda a glória. Eles aprisionam a palavra de Deus, escondem-na do público para pregarem livremente as suas próprias verdades, conforme 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Aprendemos com Paulo que se tornou um prisioneiro de Cristo, e aí tem uma série de referências também que fazem menção a isso, não vou citá-las aqui, para que a palavra do Senhor estivesse completamente livre. Ou seja, o apóstolo Paulo, por mais que ele fosse uma pessoa reconhecida naquele ambiente que estava, respeitada entre os cristãos, mas ele sabia que a mensagem que ele levava era muito, mas muito superior em relação à própria pessoa. E isso é um exemplo para nós, jovens, nós que estamos no nosso contexto, a não pensarmos que somos importantes, que somos maiores do que a mensagem. Não, nós somos apenas mensageiros de uma mensagem divina.
E, obviamente, isso é muito importante, é muito relevante, mas a gente tem que se colocar no nosso lugar e entender o nosso tamanho tão minúsculo perante a mensagem do Evangelho. Então, essa aqui é a nossa já terceira obra apresentada. Agora vamos para uma quarta obra. Lembra que eu falei que são 10 livros? Eu falei sobre 10 livros essenciais. Vamos para a nossa quarta obra. A quarta obra é da editora Vida Nova, certo? Teologia de Paulo. Olha que interessante. O apóstolo da glória de Deus em Cristo. Aí o autor, me desculpe se eu falar errado, né? Espero que ele não veja esse vídeo. Tem uma grande audiência, mas que este não veja esse vídeo. Thomas Schreiner. Espero que tenha falado certo o nome dele, mas se não, infelizmente vai ficar assim. Bem, um dos pontos que eu anotei desse livro, sim, o porquê dessa obra. Se formos colocar uma classificação dessas 10 obras, inclusive a melhor obra, até antecipar, a melhor obra vou deixar para o final. A obra referência, a principal que eu entendo que se você tivesse que escolher adquirir, que não levasse em conta fator preço como diferencial, ou seu aspecto introdutório, se você excluir esses elementos, essa vai ser a melhor obra, mas eu vou chegar já à janela. Não é essa ainda. Essa obra aqui, por que eu coloquei nessa da lista? Porque, em tese, é importante entender a teologia do apóstolo Paulo. Não dá para tratar da biografia, da vida do mesmo, sem considerar o legado dele, a teologia, aquilo que ele pregava, aquilo que ele acreditava. Portanto, eu entendi que numa lista de 10 obras, eu teria que ter pelo menos uma que falasse sobre a teologia de Paulo. Por isso, das obras que eu entendo, que pesquisei e levantei em língua portuguesa, lógico, essa me pareceu ser a melhor alternativa, certo? Então, partindo disso, aqui sim eu vou apresentar um trecho do material do livro, e é essa justificativa por ele estar nessa lista. Por quê? Ele não é um livro biográfico do apóstolo Paulo. A ênfase não é essa. Então, ele tem um fator limitante nesse sentido. Mas, quanto à espécie da teologia, é imprescindível. Inclusive, quando conversei com o pastor Kleber Maia, que tem um vídeo aqui no canal, fazendo uma abordagem inicial, algumas questões que eu acho muito pertinentes sobre a lição bíblica desse trimestre, a gente discutiu, foi a primeira questão, inclusive, a entender quais eram as perspectivas teológicas do apóstolo Paulo, que nós enxergamos, inclusive, como assembleanos, porque isso vai nos ajudar e muito a entender um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo. Olha só o que diz aqui em um trecho do livro, na página 33. Engrandecer Deus em Cristo era o princípio que movia a vida de Paulo, e também o princípio elementar de sua teologia. Perceba essa associação que eu acabei de mencionar para você? Não dá para falar sobre a vida de Paulo sem deixar de falar da teologia dele. Então, por mais que a ênfase seja a biografia, a vida, o ministério, as lições, a gente tem que levar em conta a todo momento a teologia. Então, esse é um elemento muito importante. Entretanto, raramente os estudiosos examinam o foco missionário do apóstolo quando explicam sua teologia. Talvez o foco missionário dos escritos paulinos não seja tão assim cativante, pelo fato de a maior parte dos estudiosos não serem missionários. Então, tem um fator limitante nesse sentido. Eu concordo com essa afirmação do autor. Tendemos a nos debruçar sobre os temas que nos interessam, e boa parte dos estudiosos não tem inclinação para as missões de Paulo. Por sua vez, era acima de tudo um missionário. Ele não era um teólogo sistemático. Olha só que interessante, ele vai explicar um pouco mais, que se dedicava a escrever tratados que em várias partes de sua teologia fossem logicamente interrelacionadas e explicadas. Não estou insinuando de passagem que tal estudo sistemático seja profundamente falho, pois a única forma de compreender a teologia paulina consiste em se engajar em um estudo desse tipo. Também não estou negando que Paulo tivesse uma teologia coerente que permeava seu pensamento. Então, perceba que o autor deste livro, o Thomas Schreiner, se eu estiver falando o nome dele corretamente, ele tem um cuidado, tem um zelo em entender que o apóstolo Paulo, ele tem uma teologia vinculada, obviamente, à sua vida. Isso explica muita coisa, mas além disso,
é importante que, ao estudarmos a vida do apóstolo Paulo, não percamos o foco, ele dá uma ênfase aqui, ao aspecto missionário do apóstolo Paulo. Então, fica mais um elemento muito importante, eu entendo, que você considere. E eu sei que não é necessário exatamente a pessoa viver ou vivenciar tudo aquilo que está pregando ou que está ensinando, mas ele coloca que um dos fatores talvez limitadores para alguns não compreenderem a perspectiva missionária do apóstolo Paulo é porque essas pessoas não são missionários, são apenas, ou apenas não, é muita coisa já, né? Teólogos ou teóricos que tratam de uma teologia muitas vezes de uma perspectiva sistemática, certo? É importante o trabalho deles? Lógico, mas esse é um ponto que ele coloca. Então, esse tipo de comentário, esse tipo de material, eu entendo que vai ser útil para entender a teologia. Então, de alguma forma, ele pode ser útil e vai ser útil em todas as lições bíblicas, só que de uma forma, eu particularmente mais limitada do que outras obras que irei apresentar aqui, tá certo? Então, esta é uma obra também que eu recomendo fortemente, mas aqui eu estou colocando já dentro dessas 10 obras que eu entendo que são essenciais, eu já estou colocando aqui alguma hierarquização, dá para perceber, né? Obra introdutória, obra que trata de algumas lições específicas, outras um pouco mais abrangentes, e assim vai. A próxima obra, essa daqui eu acho muito interessante a proposta, vou falar aqui de uns pontos positivos e vou falar de um ponto que eu achei negativo, e vou explicar o porquê, né? No detalhe, lógico, né? Para não ficar uma crítica vazia. Mas isso não desmerece a referência desta obra. É uma obra até antiga e foi relançada pela CPAD, certo? Essa daqui é, certo? A Vida e os Tempos do Apóstolo Paulo, de Charles Ferguson Ball. É interessante esse material porque, ao estudarmos a biografia do apóstolo Paulo, é interessante entender o contexto em que ele está inserido. Lógico, faz todo sentido. Porque o apóstolo Paulo tinha tais comportamentos, tais condutas? Parte daquele comportamento, parte daquela conduta derivava, era decorrente de uma perspectiva de quê? Cultural. Cultural da própria criação e formação dele, bem como também do ambiente em que ele estava cercado. Por isso que ele usava de inúmeras estratégias que às vezes surpreende quem está acompanhando um pouco da vida do apóstolo Paulo, fica assim surpreendido com a clareza, com o raciocínio que ele tem, mas é dentro da cultura dele, então é um elemento forte que eu considero você pensar. É uma obra com poucas páginas, vamos dizer assim, 181 páginas, mas o item que eu marquei aqui, eu achei interessante, é falando um pouco sobre Tarso, a cidade natal do apóstolo Paulo. Tarso, diz aqui o texto, onde Paulo nasceu e foi criado, era a capital e principal cidade da Cilícia. Era uma das maiores cidades do Império Romano. Hoje não passa de uma insignificante cidadezinha turca. Alguns de seus largos muros de proteção ainda existem, mas em completa ruína, com flores e mato crescendo pelas frestas. Agora quero acrescentar um ponto. Esse livro aqui foi originalmente escrito na década de 50, certo? Esse aqui não é um ponto negativo ainda não, vou explicar já o porquê. A obra aqui é da década de 51. Escrito em 51 esse livro. Então, até essa referência de como estava o ambiente aqui que ele mencionou pode já não ser mais o atual, tá certo? Então, temos que sempre ter essa perspectiva. A obra foi republicada, atualizada em 2021, mas a obra já tem quantos anos? 70 anos. 70 anos da publicação, ou seja, da escrita dela pode se colocar mais alguns 2 ou 3 anos talvez, a depender de quando foi escrito o material e quando foi feitas as pesquisas. Então, uma obra que tem já bem datada, mas tem contribuições sim. Diz o seguinte ainda, fora da atual Tarso, encontra-se uma ponte sob cujos arcos o rio Cnido correrá no passado. Se estas pedras pudessem falar, ele até coloca aqui, hoje só podemos olhar as ruínas e os registros históricos da cidade que abrigou Paulo em sua juventude e imaginar a influência que suas escolas, suas academias e seus ginásios exercem sobre ele. Apesar de sua grandeza, Tarso não se destacava por sua antiguidade, embora fundada antes de Atenas e Roma, cidades obviamente importantes. Acho que é difícil alguém não compreender e não saber quem é Atenas e quem é Roma, né? Ela experimentou suas principais glórias nos dias de Alexandre o Grande, quando muitos gregos abastardos construíram ali suas residências e palácios. A fama lhe proveio principalmente de seu entusiasmo pela cultura.
Suas escolas atraíam filósofos e professores de renome internacional. A afirmação que ofuscava qualquer cidade como um centro cultural era bem justificada. É uma obra que traz vários elementos. Aqui eu só coloquei um deles. Tem muitos elementos de uma perspectiva histórica, cultural, ou seja, um pano de fundo importante para você entender um pouco do trajeto do apóstolo Paulo. Agora, qual é a minha crítica? A crítica é porque o livro não possui referências. O livro não possui referências, isso mesmo, não tem a página de referências. É bem verdade que alguns livros, como inclusive um que eu vou citar em formato de e-book, não tem a referência lá na parte final do livro. Mas ao final de cada capítulo é feita a menção às obras que foram utilizadas como base. Portanto, é um livro que traz informações pertinentes? Traz. Mas eu tenho uma dificuldade, porque eu sou um acadêmico, quando vou ler uma obra, vou pesquisar, eu tento que buscar entender qual é a referência. De onde é que foi extraída essa obra? Porque isso aqui não é uma obra primária, é uma obra secundária. Quais foram as obras primárias consideradas? Então, fica aqui um pouco da minha crítica ao autor, obviamente, infelizmente, né? Ou felizmente, porque está na glória, imagino eu, já está falecido, mas é algo a se pensar. Não cheguei a verificar se na obra internacional existiria isso, mas creio que não teria essa mudança ao traduzir, excluir um elemento como este, tá certo? Então fica só essa minha ponderação. Contudo, sabendo que a obra tem a chancela pelas edições feitas anteriores, inclusive pela própria CPAD, nos dá um pouco mais de credibilidade na obra, certo? Mas poucos livros se propõem a fazer o que esse faz. Então, por isso eu coloquei também nessa lista de 10 livros essenciais, dicas de livros importantes para vocês entenderem um pouco sobre a vida e ministério do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, né? O apóstolo dos gentios. Ele veio para aqueles que outrora estavam desgarrados, né, vamos dizer assim. O próximo livro que a gente vai tratar um pouquinho é um livro também muito... Esse livro aqui é sensacional. Se você tiver que adquirir um livro pensando em momentos posteriores, olha o que eu vou dizer, em momentos posteriores do seu estudo bíblico, aprofundamento, para inúmeras outras situações, para pregação, a própria EBD, a Escola Bíblica Dominical, recomendo esse livro aqui. O Comentário Histórico-Cultural do Novo Testamento, do Craig Keener, que é um teólogo pentecostal de mão cheia, não precisa nem falar quem é ele. Quem acompanha aqui o canal já estudou um pouco conosco, sabe que o quanto ele contribui para as nossas reflexões e materiais que nós utilizamos sempre que possível. Por que desta obra? É um comentário bíblico histórico-cultural, ou seja, ele não vai comentar exatamente a ideia do versículo, ele comenta em alguns momentos, certo? Mas ele tenta explicar o pano de fundo. Por que há aquela conversa? Por que há aquele embate? Por que há aquela confusão? Inclusive, aqui fica a minha observação que para esse material aqui nós temos inclusive inúmeras curiosidades bíblicas, né? E assim, não é o foco do canal ser um canal de curiosidade bíblica, mas se você tem interesse nisso, eu recomendo o canal do meu amigo e pastor Evandro Carlos. Ele tem um canal que trata sobre curiosidades bíblicas, então fica até a deixa para ele aqui, que eventualmente ele pode dar umas pinceladas em questões aqui interessantes envolvendo a vida do apóstolo Paulo. Avançando um pouco mais aqui. No texto bíblico, tem um versículo que é muito emblemático dentro do contexto do apóstolo Paulo. E eu escolhi esse versículo aqui, esse trecho, para comentar e discutir com você. Olha que interessante. Obviamente, não eu, mas o que o Craig Keener ele apresenta de informações. É em Atos capítulo 21, versículo 39. Olha que interessante. Nesse período, romanos e gregos desprezavam os egípcios, conforme a referência em Atos capítulo 21, versículo 38. Mas Tarso era cidade respeitada. Ter cidadania em uma cidade grega conferia ao sujeito status mais elevado que o dos meros residentes. Olha que interessante. Os quais, por sua vez, estavam acima dos residentes temporários e camponeses. O indivíduo só se tornava cidadão se nascesse em uma família de cidadãos ou se o status lhe fosse concedido pelas próprias autoridades, que é um elemento que o pastor Ciro Zibordi ele coloca em seu livro como uma possibilidade. O orgulho cívico e a rivalidade entre cidades eram intensos na antiguidade, sobretudo na Ásia Menor. Olha que interessante. E Tarso era cidade importante. Ela foi um dos principais centros educacionais da antiguidade. Roma havia tornado Tarso uma cidade livre. Esse é um aspecto importante.
tinha uma série de descentralidades, ou seja, ela tinha possibilidade de fazer muitas coisas por conta própria, sem a necessidade de uma consulta ao governo central, ao Império Romano. A maior honra, né, que poderia ocorrer, lógico, né, depois da honra de ser colônia romana, ou seja, passou a ser colônia romana, já era uma honra, né? Não sei se isso é muito bom, mas dentro do contexto lá parecia que era. E, além de ser colônia romana, passou a ter essa digamos, cidade livre, uma certa independência. Os cidadãos de Tarso não eram automaticamente cidadãos romanos, isso é importante mencionar. A cidade não era colônia romana, mas a cidadania dupla era permitida no período. Olha que interessante. Paulo guarda a revelação de sua cidadania romana como carta na manga, caso seja necessário depois. Inclusive, ele utilizou em um dos contextos em que ele foi, inclusive, espancado, e ele depois disse, olha, não é para estar acontecendo isso, porque eu sou romano. Aí o pessoal ficou logo preocupado, os magistrados, pediu desculpas ao apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele era romano. Se não fosse isso, talvez ele tivesse apanhado mais ainda, porque estava, vamos dizer, desobedecendo ou criando problemas com, entre aspas, as autoridades. Vamos avançando um pouco mais. Diz o seguinte ainda: pouco guarda a revelação de sua cidadania romana. Embora os judeus em geral não fossem cidadãos de cidades gentias, alguns dos mais importantes o eram. A cidadania romana do apóstolo era mais importante que sua cidadania de Tarso. Então é importante dizer que era romano do que dizer que era de Tarso. Interessante isso, né? Mas talvez, com base no que havia aprendido em Atos 16, do versículo 37 ao 40, ele mantenha em segredo esse privilégio para uso posterior em caso de necessidade. Então, esse é um elemento, um dos que eu cito esta obra. Em que momento ela vai ser útil para você? Pense da seguinte forma: você vai estar lendo vários textos bíblicos, versículos. Alguns desses versículos você vai ter que ter um aprofundamento maior. Para cada versículo desse, provavelmente você vai encontrar um comentário a respeito do aspecto histórico-cultural. Então, o que o Ball faz, de alguma forma, também falando sobre o mundo e o contexto lá, o Craig Keener faz, só que ele faz pensando em cada versículo. Então, a forma de exposição é um pouco diferente. Então, a estrutura é diferente. Não dá para dizer que uma obra é melhor do que a outra, porque são categorias diferentes. Aqui é um material muito mais denso, tende a ter uma certa profundidade em alguns momentos. Em outros vai pecar, porque o Ball fez algumas pinceladas em elementos específicos. Então são obras complementares quanto a essa perspectiva histórico-cultural, tá certo? A obra seguinte que eu quero mencionar para você é o livro Base das Lições Bíblicas Adulto, que inclusive leva o mesmo nome da lição bíblica. É isso aqui, Esse aqui, o apóstolo Paulo. Lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. É importante mencionar que esta obra aqui é um livro base fundamental. Eu disse que o melhor livro eu vou mencionar lá no final, mas o livro melhor custo-benefício, vamos dizer assim, é este. Por quê? Ele traz o comentário para cada uma das 13 lições bíblicas, um comentário adicional, certo? Repete algumas questões da própria lição bíblica e outros adicionais, ou seja, aquilo que falta na lição bíblica, um aprofundamento maior você vai ter aqui. Obviamente, tem o viés que é escrito pelo próprio escritor da lição bíblica, ou seja, o pastor Elienay Cabral. Outra questão muito importante a considerar é que o preço dele, eu vou falar para você, talvez o livro na livraria física em torno de R$20, o que eu entendo barato, mas formato Kindle você paga R$11, R$10, depende do dia da promoção, até R$9 você compra um livro de lição bíblica. Hoje, quando consultei, estava em torno de R$11, certo? Então, é um livro que é acessível, você está na cidade do interior, que não tem uma livraria evangélica, uma livraria cristã, tem dificuldade de chegar até a tempo o livro, né? Então, recomendo que você pense nessa possibilidade, certo? Vou deixar, inclusive, um link aqui na descrição que remete ao tal livro, esse livro aqui, para que você possa, eventualmente, adquirir, se fizer sentido para você. Eu acho uma ótima estratégia, uma ótima forma de você ter um material de subsídio. A próxima obra que quero apresentar é de um autor aí fenomenal, N.T. Wright. Esta é a obra. Verifica aqui comigo aqui. Uma capinha escura, né? Que não fica colorido, mas também N.T. Wright. Uma biografia é o nome do livro, né? N.T. Wright, Paulo, uma biografia. É um livro muito interessante. E por esse livro aqui, inclusive, ele apresenta-se
como o livro que, como proposta, é o que mais se adequa à lição bíblica. Olha que interessante. Como proposta, é o que mais se adequa para a lição bíblica. Eu ainda não o considerei o melhor desses que façam o apóstolo Paulo, mas esse aqui, na minha concepção, é o segundo melhor. É o segundo melhor livro, certo? E por que disso? Ele faz um retrato, tenta se fazer aqui, uma biografia do apóstolo Paulo, falar um pouco da vida dele, a vida e ministério. Ou seja, exatamente a proposta da lição bíblica desse quarto trimestre da CPAD de 2021. É também importante mencionar que esse conteúdo aqui, ele serve para a vida do apóstolo Paulo, o estudo, não exatamente um vídeo datado de pensar que vale ou se restringe apenas a esse período de 2021. Vai servir, obviamente, para momentos posteriores. Sim, como estava mencionando, vou pegar aqui um trecho do livro, da obra, que eu achei muito interessante e peço que você se atente aqui comigo e olhe as perspectivas, os insights que o N.T. Wright apresenta. Inclusive, ele pincela aqui, ele passa por alguns elementos envolvendo a NPP, a nova perspectiva sobre Paulo, ou as novas perspectivas sobre Paulo. É um pensamento mais recente, vamos dizer assim, tem algumas questões positivas, outras um pouco problemáticas. O N.T. Wright ele dá uma pincelada sobre algumas questões dessa, mas uma perspectiva, na minha opinião, muito construtiva, muito sadia, muito interessante. Quem nunca ouviu falar sobre NPP, recomendo aí que você pesquise um pouco mais, se aprofunde em momentos posteriores, certo? Mas, assim, não é o foco essencial, é algo muito mais sofisticado para o que estamos ministrando ou pensando na lição bíblica da CPAD, tá certo? Olha o que diz aqui. O que Paulo tentou fazer? É uma série de indagações que ele apresenta. O que o fez agir de modo como agiu? Por que retornava à sinagoga, embora continuasse sendo espancado ali? Por que insistir na mensagem aos gentios, apesar de o considerarem um judeu maluco e quererem expulsá-lo da cidade? Interessante, né? Ele arranjava problema, Paulo, com os judeus, porque ele não era, na perspectiva deles, o judeu, o padrão que eles queriam. E também arranjava problema com os gentios, porque para os gentios ele também não era um gentil, ele era um judeu. Ele continua assim: porque persistir incansavelmente em seu aparente desejo de estar em 3 lugares ao mesmo tempo, escrever para 5 igrejas de uma só vez, explicar e persuadir, e ensinar e proclamar, viajar, viajar e viajar um pouco mais. O que tanto em seu encontro inicial com Jesus a caminho de Damasco, como no subsequente senso de obrigação interna decorrente dele, levava-o a seguir adiante. É uma questão que ele coloca. E na única ocasião em que até isso deixou de inspirá-lo, o que o tempo regenerou sua fé e esperança. E na única ocasião em que até isso deixou de inspirá-lo, o que com o tempo regenerou sua fé e esperança. Quais análises podemos fazer desta mente brilhante, deste coração apaixonado? O que o motivava no íntimo e como o acontecimento na estrada de Damasco desencadeou sua paixão. São questões que ele coloca. Avançando um pouco mais, ele ainda apresenta o seguinte: e por fim, além de tudo, por que seu ministério foi profícuo? Porque o movimento que ele iniciou contra todas as probabilidades tornou-se em curto espaço de tempo a igreja que vemos no século 4 e 5. Porque esse homem, ocupado e vulnerável, apesar de tudo, parece ter sido tão eficiente. Então, perceba que são questões muito relevantes que o N.T. Wright apresenta. Algumas, ele até de alguma forma consegue responder. Outras, ficamos sem respostas. Ou até podemos dar aquelas respostas mais genéricas de atribuir tudo a Deus. Lógico, né? Em última instância, tudo provém de Deus, é graças a Ele. Mas são questões muito interessantes. Então, aqui, esta é a 8ª obra. Falei que são 10, né? Chegamos na 8ª obra. São vários livros aqui que a gente pode considerar para a nossa leitura. E olha que eu estou falando dos livros essenciais. Tem muito mais obra, tem muito mais coisa, mas tive que fazer aqui um pente fino já para dar um direcionamento, uma curadoria para você nesse sentido. O próximo livro também vai ser no formato e-book, né? Perceba que eu tenho uma certa limitação de espaço físico. O próximo livro aqui, que é do autor pentecostal, escritor, teólogo, mão cheia, Gordon Fee.
Jesus, o Senhor segundo o apóstolo Paulo. Esse livro aqui trata-se de uma síntese teológica e é esse material que eu quero mostrar aqui para você. Olha a capa dele. Bonita, né? Mesmo estando aqui nessa escala de cinza, né, preto e branco, esse é o livro do Gordon Fee. Ele vai falar um pouquinho aqui de Jesus, não é foco em Paulo, mas é da perspectiva da mensagem que Paulo levava. Ou seja, é alinhado muito com o pensamento de obras anteriores que eu já mencionei, que fala um pouco da teologia, né, do apóstolo Paulo, e aqui é o foco em Jesus. Perceba, inclusive, que nas próprias lições bíblicas, o foco de Paulo é anunciar Cristo. Então, como ele pronuncia-se a respeito de Cristo? Como ele apresenta Cristo? Então, são questões que eu acho importantes e que essa obra do Gordon Fee, também publicada pela CPAD, o ponto que eu quero apresentar aqui da obra, tem um envolvimento muito forte com a lição 5. Ele traz aqui sempre alguns versículos, algumas afirmações de Paulo a respeito de Cristo, a respeito de Jesus, e nessas afirmações que ele faz, ele traz comentários, reflexões a respeito. No trecho que eu peguei aqui, ele fala sobre a mente de Cristo. Ele coloca como referências 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Isaías capítulo 40, versículo 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Duas interrogações, né? Duas indagações. Aqui ele vai fazendo um comentário agora do Gordon Fee. Já num período tão antigo quanto da primeira carta aos crentes de Corinto, Paulo estava argumentando vigorosamente com eles, de certo para a tristeza deles, que a verdadeira sabedoria e o poder de Deus deveriam ser encontrados em um Messias crucificado. 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 18 até 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5. A seguir, o apóstolo sente a necessidade de explicar ainda mais, talvez de um modo um tanto irônico, para aqueles que confiam nos dons do Espírito, que a única forma pela qual ele e eles poderiam receber essa sabedoria era por revelação do Espírito. Como fica muitíssimo claro mais adiante na carta, né? Aqui capítulos 12 e 14 de 1 Coríntios. Só que, no presente contexto, ele conclui essa parte do seu argumento citando uma pergunta muito marcante do texto de Isaías. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele coloca o crédito, a sabedoria que lhe é atribuída, na verdade não é dele, é de Deus, é de Cristo, ele é a fonte. Então o apóstolo Paulo, a todo momento, ele direciona-se para Cristo. Chegamos à nossa 10ª obra, a mais importante delas, aquela que eu mencionei que, se você não tiver nenhuma restrição orçamentária e tiver que escolher um livro, eu indicaria fortemente este livro, e a segunda opção, o do N.T. Wright, a qual eu já mencionei anteriormente. Bem, é esse livro aqui, Paulo, o apóstolo da graça, sua vida, carta e teologia, de F.F. Bruce, da Shed Publicações, certo? E o que é que esse livro contribui? De forma semelhante ao raciocínio do N.T. Wright, é uma perspectiva de apresentar o quê? A própria vida e o ministério do apóstolo Paulo. Só que, em conjunto disso, também tem-se um panorama da sua teologia, da sua carta. Então, ele me parece ser o livro mais completo, tá certo? Se fosse escolher apenas, exclusivamente, e pensar em biografia, realmente, talvez o do N.T. Wright seja melhor. Talvez uma opinião particular minha, mas se formos pensar no conjunto, aquilo que vai ser mais interessante para a sua aula de escola bíblica dominical, me parece que esse aqui do F.F. Bruce, ele é mais completo, mais interessante, tá certo? Queria apenas mencionar aqui um item da página 436, certo? Que diz assim, a estrada para a hóstia. O texto específico menciona o seguinte, a hipótese que defendo provisoriamente aqui é que Paulo foi solto, depois que seu apelo foi ouvido pela Suprema Corte, e depois preso uma segunda vez. Olha que interessante. Ou triste, na verdade, né? Julgado, condenado à morte e decapitado. Nessa hipótese, sua execução foi muito provavelmente um incidente da perseguição dos cristãos de Roma por Nero.
e deve ser datada no ano 65 ou logo depois. O Enright, já deu uma lida na obra dele, ele menciona que foi de 64 ou depois. Mas aí a diferença de um ano para cá é absolutamente normal dentro das limitações que temos, obviamente, do contexto histórico e acesso, né, a informações precisas há tanto tempo atrás. De um modo ou outro, dificilmente pode ser questionado que Roma foi o lugar em que ele foi executado, quanto ao lugar mais preciso de sua morte ou sepultamento. Nossa testemunha mais antiga é o presbítero romano Gaio. No fim do segundo século, no meio de uma correspondência controversa com o montanista Frígio Próclo, Gaio diz que se Próclo pode invocar, em apoio a seus pontos de vista, os nomes de cristãos antigos de destaque, Felipe e suas filhas e outros, cujos túmulos ainda podem ser mostrados na província da Ásia, ele pode fazer melhor que isso, porque, diz ele, posso mostrar os troféus dos apóstolos, pois se você for ao Monte Vaticano ou à estrada para a Hóstia, você encontrará os troféus dos que fundaram esta igreja. Com os apóstolos, Gaio se referia a Pedro e Paulo, olha que interessante, tidos pela igreja de Roma como seus cofundadores. Como troféus, ele pensa em monumentos, memórias, que marcaram os lugares tradicionais ou do martírio ou do sepultamento dos dois apóstolos. Provavelmente deste último, já que ele está reagindo ao desafio de Próclo de mostrar os túmulos de cristãos antigos em sua terra. Seja como for, o fato de Pedro e Paulo terem realmente sido sepultados nos lugares mencionados tornou-se crença geral, com base na qual a Basílica de São Pedro, fora dos muros, foi construída por Constantino ao lado da estrada para a Hóstia, e a de São Pedro no Monte Vaticano. Diferentemente da obra de Ball, esse daqui ele menciona, o F.F. Bruce, muitas referências. Ou seja, ele teve acesso às fontes, às principais fontes, certo? Então, eu acho que é uma obra muito completa. Por isso, essa eu recomendo como o principal livro para quem quer adquirir apenas uma única obra para este trimestre, certo? A obra mais completa, na minha opinião. Bem, irmãos, imagino que esse conteúdo foi relevante, foi útil para você. Se você achar que faz sentido isso, tem um Word, um PDF, com todas essas informações, os nomes dos livros e também as referências para algumas lições bíblicas no grupo, no canal do Telegram. O link consta na descrição do vídeo. Também vou deixar aqui um link específico para esse e-book do livro do comentarista da lição bíblica, o pastor Elenay Cabral, certo? Você pode adquirir na Amazon, pode ler no Kindle, pode ler no celular, em diversos aplicativos, em diversas plataformas, na verdade, né? Em diversos meios. Além disso, se você quiser ter mais conteúdos adicionais aqui no canal, existe um vídeo, uma conversa que eu fiz com o pastor Kleber Maia, ficou muito boa, sobre as principais questões, temas que eu acho que são interessantes ao longo do trimestre, conversei com ele, estão disponíveis aqui no canal. O link para eles, ou o card, vai aparecer aqui, logo aqui abaixo, vai aparecer o ícone desse vídeo para que você possa acompanhar, possa assistir. Também tem um vídeo com a introdução, a visão panorâmica geral das 13 lições bíblicas. Também está aqui ao lado. Por isso, esses materiais recomendo que assista ambos antes de assistir, inclusive, a aula 1. Aguardo você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Tchau!